Boa tarde, aqui é Maurício Mussabi e essa é a live da Trattori, sua tradicional live das quintas-feiras, às 3h30 da tarde. Como sempre, deixa eu apresentar rapidinho quem é a Trattori. A Trattori é uma distribuidora, não é um selo. A Trattori, portanto, é uma empresa que pega a música dos artistas e coloca para o público ouvir. Isso é uma coisa que tem acontecido desde o século XX, começo do século XX, desde 1900, a gente inventaram a música gravada, né? No Brasil, em 1900, inventaram a música gravada, inventaram o disco, né? A Casa Edison começou a vender disco lá no Rio de Janeiro. Então, desde esse momento, começou-se a ter um comércio de música que não era exatamente ao vivo, né? Então, e isso continuou, e a distribuidora serve para isso. Antigamente, a distribuidora pegava um disco, ou um disco de, de acetato, depois um CD, e levava fisicamente até a mão do sujeito, do cliente, do fã. O tempo foi passando, o mundo foi ficando cada vez mais digital, e a música foi ficando digital, e a distribuição foi ficando digital também. Então, a Trattori, que há 18 anos atrás começou a trabalhar com distribuição física, hoje, 18 anos depois, é uma empresa praticamente que só digital. A gente pega a música do artista e leva para as plataformas de comercialização de música, streaming ou download de faixas, quando isso ainda existe. E isso aí é o que a Trattori faz hoje, né? Mas, essencialmente, não mudou nada o nosso trabalho. A diferença é que, em vez de ter um suporte físico de CD, a gente trabalha agora com o mundo digital. Muita gente entrando aqui, vamos lá. Matheus Vaz, tema muito bom, acho que ele está falando do tema de hoje, que ainda vou falar, é surpresa. Nossa, cara, tá difícil falar seu nome. Boa tarde. Boa tarde, Maurício Joly. Vamos lá. A gente sempre... a gente começou essa live em março, quando começou a pandemia, quando começou o isolamento, a gente se sentiu muito longe do pessoal. Então, a gente começou a fazer essas lives. Aí, a gente não tinha um tema por dia. Cada um fazia cada um fazia uma pergunta, a gente ia respondendo e tal. Aí o pessoal começou a falar, tá muito confuso isso aí, você precisa fechar num tema. Então, a gente fez assim. A live que o pessoal de mídias digitais pede para não passar de 30 minutos jamais. Então, a gente segue isso à risca. Ela sempre tem um teminha fechado. A semana passada foi sobre singles, a outra foi sobre direitos autorais, a gente falou uma sobre como tomar posse dos teus nomes nas plataformas, já teve várias coisas. Hoje, o tema é masterização. A gente chamou um cara que entende absolutamente tudo do assunto, e eu vou trazer ele aqui para a tela, aqui, que é o Arthur Joly. O Arthur Joly, ele é um cara que eu conheço há muito tempo. Eu conheço ele como produtor, como músico, como DJ, como tudo. Diga aí, Joly. Tudo bem? Que bom estar aqui falando desse assunto maravilhoso. E quando você falou de 18 anos atrás, mais feliz ainda de ter participado desses teus primeiros momentos aí na Trattori. A gente se conheceu na época da Record? Eu te conheci quando a Record conseguiu prensar a primeira leva de 1000 discos, na época era MCK, a gente conseguiu prensar, era um jeito muito inédito pra gente, e assim que eu peguei os discos, na sequência a gente entrou em contato com vocês, acho que vocês tinham acabado de abrir o primeiro escritório lá, e aí o catálogo ainda era bem pequeno, e aí a gente entrou... O Joly tinha um selo chamado Record, que era incrível, a primeira leva, eu lembro até hoje, era Labo, Mugomango, Chuck Van Jones. Puta, era um melhor que o outro, cara. Eu e o Silvio, cara, meu sócio na época, a gente ficava ouvindo aqui e curtia muito as coisas que você fazia. Aí o Joly foi enveredando pelos mundos dos synths digitais, por um lado, que não vamos falar disso hoje, senão a gente não fala de outra coisa. E, por outro lado, masterização, né? Conta um pouquinho disso, cara. A masterização veio muito por causa do selo, né? Que era, além de ser produtor, eu comecei com a história de tocar a Record para lançar os discos e distribuir pela Trattori, e isso foi cada vez mais acontecendo na época acho que começou em 2001 e foi se intencionando até 2003, quando a gente lançou a Elza Soares, mas assim, esses 2-3 anos acho que foram os mais importantes para minha formação como engenheiro de master, porque
eu fazia questão de que todos os discos da Record Red fossem masterizados pelo Carlinhos Freitas, da Classic Master. E eu era o cara que ia acompanhar esse processo, porque eu achava fascinante. Então eu participava da produção dos discos, alguns eu mixei, outros eu não mixei, porém todos eu levava lá para o Carlinhos e participava do dia da masterização como se fosse um dia muito especial da minha vida. Eu achava aquilo muito lindo, assim, o processo, né? Para você ver como a gente é diferente. Eu tinha um selo na época também, que eram outros discos, que eu também masterizava com o Carlinhos. Eu fui uma vez só numa sessão de masterização, eu sentei assim, ele falava coisas do tipo assim, olha só essa compressão que eu coloquei nos 3 kHz aqui. E eu escutava fazer uma cara, então eu não escutava nada daquilo. Aí eu falei, Carlinhos, eu preciso mesmo vir aqui. Ele falava, não precisa. Eu falei, beleza, então eu entrego a massa, eu entrego o material para você, se masteriza e me devolve. Porque eu, diferente de você, eu não conseguia ouvir nada daquilo. E aí eu fui gostando muito daquilo, achando muito legal. E aí começaram a aparecer outros lançamentos que não eram tão grandiosos a ponto de se gastar a grana que a gente gastava para masterizar. E também começou a história justamente da história do digital, de poder colocar mais coisas no ar de uma maneira assim, não necessariamente no CD, né, que foi o início, e talvez no início era obrigatório. Até a Record tinha mais era mais chato ainda, porque tinha que fazer o CD e ainda tinha que pôr a luva, que era um papelão que vinha por cima. Então era você botava o manual, isso aí depois? Não, era mandado feito, mas assim, para os artistas era chato, porque custava R$3 a mais por disco. E eu lembro que acho que para as lojas também não era bom, porque ou ocupava mais espaço. Mas e aí eu fiquei nessa, de querer fazer isso da vida, assim, não fazer, mas entender cada vez mais. Até que um dia um amigo meu me emprestou um Manley, que era um compressor valvulado igual do Carlinhos. E aí um dia eu fui fazer um teste com uma banda lá da Record Red e ficou muito legal o resultado. A gente gostou, falou, nossa, cara, só passar no Manley já deu essa diferença. E aí eu comecei a pensar nisso, pô, será que se eu enveredar para esse lado, quanto tempo eu preciso para investir nisso e tal? E aí foi isso, durante anos eu fiquei comprando um equipamento por semestre, até conseguir montar um estúdio de masterização, com monitoração, com periféricos, com conversores, num nível aceitável, assim, para de fato abrir a Recomaster, né? E isso a Recomaster abriu em 2009 para 2010, tem 10 anos que eu tenho essa profissão. Mas peraí, deixa eu te fazer uma perguntinha antes de tudo isso. Antes, deixa eu dar oi para a turma que está chegando aí. A Matilde, oi Matilde, a Luciana. A Luciana está perguntando se escreve Jolie com IE. Não, é com Y, é J-O-L-Y. E o Tiago Frade já tem uma pergunta de masterização. Vamos voltar para a sua pergunta já. Victor Valentim, salve Jolie. Mas eu vou te pedir para dar um passo para trás e explicar. Aqui todo mundo, eu conheço muitos nomes aqui, é todo mundo músico, tá? Agora, não quer dizer que a gente, músico, eu me incluo nisso, não quer dizer que a gente entenda o que é masterização. Sim. Explica assim, de um jeito bem simples, o que é masterização, até diferenciando do que é mixagem. Foi legal que você falou da distribuição voltando no passado. Então, a masterização, você precisa voltar lá atrás para entender o que ela é. Antigamente, as pessoas gravavam em fitas de rolo, ou 4 tracks, ou 8 tracks, tal, e aí essa mixagem final ia para uma fita menor, que era uma fita de 1/4 de polegada. Que é uma fita, eu tenho ela aqui, eu vou pegar. E essa fita de 1/4 de polegada, ela vinha com cada uma com essa aqui, por exemplo. Isso aqui é uma fita de 1/4 de polegada. Então, cada vez que terminava uma faixa, essa faixa era colocada um LR numa fita dessa. Muitas vezes elas vinham soltas, então uma sessão era num carretel, outra sessão era em outro. Muitas vezes eles já cortavam, porém elas vinham meio fora de volume e tal. Então o que era a masterização? Era pegar essas fitas, compilar elas num carretel que coubessem o lado inteiro de um disco de vinil e acertar esses volumes. Ou o cara fazia isso na mão, ou então ele já acertava antes
numa outra cópia dessa aqui. Então, isso era a masterização. Então, bom, essa faixa está mais baixa que essa, então eu vou gravar para um outro gravador, aumentando um pouco o volume. Ah, essa outra faixa aqui tem muito S, então eu vou tirar esse S dessa faixa. Aí ele gravava para esse carretel, esse pedaço, colocava uma outra fita branca, um pedaço de fita branca, que é esse aqui, para marcar entre uma faixa e outra a divisão. Para quê? Para que na hora de fazer a matriz do disco de vinil, que era a mídia da época, ele via essa faixa branca, ele apertava um botão no torno que abria um espacinho, fazia aquela marca no disco de vinil. Então assim, e o disco de vinil, a hora que você põe para gravar, você tem que gravar um lado inteiro. Então por isso tinha que ser uma fita dessa, e essa fita tinha que estar as músicas todas o mais uniforme possível, para o cara não ter que levantar do sofá e ficar aumentando e abaixando, tirando o grave. Não, agora você me falou uma coisa que eu não tinha nem me tocado. A separação entre as faixas no torno, ela é feita manualmente no ato, assim. Isso, na no hora. ato. Na hora. Live que você faz. É live. Eu não sabia disso. Então isso foi quando começou, né? Então na época do analógico, a masterização era muito manual. Então, por exemplo, lá no torno da Vinil Brasil, onde hoje eu faço as matrizes de vinil, eles têm equalizadores da época de 1950, que eram, o cara entre uma faixa e outra tinha que ir correndo e virar o botão, tipo subir 3 dB, abaixar 3 dB, entre uma faixa e outra, e depois já tinha dos anos 80, que já tinha os presets, que ele, de uma faixa para outra, ele apertava um botão, mudava toda a equalização de uma faixa para outra. Ele conseguia já gravar o que era para fazer na faixa 1, o que era para fazer na faixa 2, já apertava 1, 2, 3 e já... Isso quando a masterização era feita na sala de corte, né? Tá. Hoje em dia, com o digital, isso não faz mais sentido. Você já pode entregar um arquivo muito bem acabado para o engenheiro de corte. Então você já manda o arquivo separadinho, lado A e lado B, com no máximo 20 minutos. Esse arquivo você já vai tirar os S, você já vai fazer a compressão correta, você já vai deixar tudo no mesmo volume. Então mudou muito essa história de masterização para o vinil da época. E no meio disso tudo veio o CD e agora o streaming. Na época do CD, eles começaram a utilizar ferramentas digitais que eram impossíveis antigamente, não só impossíveis, como desnecessárias. Né? Vou falar um pouco da guerra dos volumes. Chegou uma época no CD que o cara ouvia um CD e o CD soava mais alto, as pessoas tinham a impressão que aquilo era mais qualidade. Então as pessoas, o som do cara é baixinho, é fraquinho, o meu não, o meu som... E aí começaram a utilizar ferramentas digitais que possibilitavam que esse volume ficasse cada vez mais alto, e aí criou-se a Loudness War, que foi o que o CD criou na década de 90, tal, que foi, quanto mais volume era o sinal de que a música era melhor. Né, isso foi uma grande... E isso a masterização digital proporcionou bastante, com aqueles limiters todos, né? E agora, para o streaming, isso deu um passo para trás, porque você não tem muita necessidade. Então, assim, a questão da compressão não é por obrigação. A compressão ela vai levantar o volume, mas assim, na época do vinil você não precisava ter um volume gigantesco de uma música para outra. Por quê? Porque o cara ouvia um disco, levantava do sofá, aí colocava um outro disco, se precisasse ele aumentava. Né? Agora, no CD, começou os caras a copiarem o CD de um CD para o outro, começaram a ripar para o iTunes e tal. E aí, no streaming, voltou essa história de, puxa, e agora? Vamos deixar essa história de ser tudo no mesmo volume, mas agora a gente tem uma ferramenta que pode fazer isso na plataforma. A gente pode fazer uma média, alguma coisa que a música que é muito alta a gente abaixe e a música que é muito baixa a gente suba. Então, o ideal do mundo digital atual é tentar fazer com que tudo soe natural sem precisar ter essa compressão gigantesca, que de uma certa forma deteriora o som, né? Você comprimir... Deixa eu entender. Você pega uma coisa radiofônica do final dos anos 90 ou do começo dos anos 2000, assim, um Justin Timberlake, uma coisa assim, que você olha, você carrega aquele wave, você olha no teu programa, você vê, ele é um negócio teco preto, assim, fechado, assim, né? Você não vê respiro nenhum no negócio. Esse cara é o que você chama de Loudness War, é aquele máximo que ele é totalmente comprimido, que ele é todo exprimido.
O que acontece? Recomenda-se fazer isso para o streaming ou não? Então, aí é uma coisa muito interessante, porque na teoria não recomenda-se. Porém, assim, eu fui numa palestra do Carlinhos e lá ele mostrou toda a parte técnica por trás disso. Então, assim, mostrou o que acontece com uma faixa dessa do Justin Bieber e do Timberlake e uma faixa, por exemplo, do Steppenwolf, Born to Be Wild da época. O que vai acontecer? Vai ser colocado na plataforma, a faixa vai ter uma leitura de lufs lá, né, que é a média de volume. A Born to Be Wild vai ficar no mesmo volume e a do Justin, como está muito alta, eles vão abaixar 4 dBs. Então o que vai acontecer? Vai ficar uma salsichinha pequena perto de uma outra que é cheia de dinâmica. Então, no fim, essa faixa mais antiga, que tinha mais dinâmica, que tinha mais respiro, ela vai soar mais alta do que a faixa radiofônica do Justin Timberlake, que está toda comprimida. Ela vai soar mais alta por quê? Porque a média dela inclui o refrão, que geralmente era mais alto, e a parte que não era o refrão, que era mais baixa. Então, juntando a média, talvez role isso, porque a parte mais alta do refrão vai ser certamente mais alto que o refrão do Justin, que vai ser por inteiro baixado, entendeu? Legal. Então, aí o Carlinhos me mostrou isso. Bom, aí eu fui estudar e aí eu comecei a ver, cada plataforma tem um protocolo. E nem todos esses protocolos são totalmente... não sei se verídicos, mas assim, na prática, eu fiz algumas vezes testes com músicas minhas, e assim, eu mandei coisa do jeito que era para mandar toda solta, e aí um disco de reggae, por exemplo, meu, eu falei, pô, bem na época dessa palestra, eu vou fazer um disco de reggae totalmente solto. Mandei para lá, a hora que entrou o Peter Tosh, minha música ficou parecendo de brinquedo, assim, ficou desse tamaninho. Eu falei, caramba, então por que será, né? E aí eu comecei, aí eu fui falar com outro técnico de masterização, que era o Felipe Tchauer, para entender por que isso está acontecendo. Então a questão é, as pessoas não compraram muito essa ideia de entregar as coisas muito baixas, sabe? Principalmente os artistas do mainstream americano. Então eles estão entregando as coisas altas mesmo, de qualquer forma, e assim, o que eles fazem é que eles tiram um pouco do grave e enganam essas ferramentas. Então o que acontece? Quando tem mais médio, as músicas tocam no celular muito mais, você escuta muito mais médio no celular. Então começou agora uma guerra de enganar os sistemas de streaming para soar mais alto. Então essas coisas acontecem por aí. O que eu sempre falo para os meus clientes é para não se apegar tanto a isso, principalmente a volume. Porque isso é, assim, geralmente quando você quer muito volume, você começa a abrir mão de outros fatores da sua música para atingir o tal do volume, né? Entendi. Cara, tem muita pergunta. Tem algumas perguntas que até eu ia fazer. Vou começar com essa do Thiago, que é uma que eu ia fazer. Deixar ele fazer. Pergunta que sempre tive dúvida. Como será que se produz um vinil? Tá, eu vou tentar resumir rápido, tá? Que é muito complexo, mas para mim é o momento mais mágico da música, é o que eu me apaixonei. Tenho uma tatuagem de vinil aqui que todo dia eu olho e falo, nossa, ainda bem que eu tatuei isso, porque eu amo de fato. O vinil é assim, tudo começa com o som saindo, passando por um processador que vai cortar os graves do vinil e deixar só a parte aguda. Por quê? Depois eu vou explicar por quê, mas é principalmente para ocupar o espaço. Quando a gente fala de vinil, o espaço ele é compatível, se você imaginar, com o espaço que você tem num pendrive. Então, assim, quanto mais espaço, quanto mais música você tem no vinil, menos volume você vai poder colocar, porque a música ocupa o espaço físico no vinil, no físico. Então você tem que calcular, por isso que eles fazem do tempo de 20 minutos. Mas assim, a música sai dessa máquina, 2 sinais de áudio se dividem. Um vai para uma máquina chamada Preview. Essa máquina, ela recebe o áudio 1 segundo antes e ela avisa o torno o que está por vir. Então, se está por vir um momento muito baixo, o torno desacelera para otimizar esse espaço entre os grooves. Então ele desacelera porque ele sabe que ali não vai vir nenhuma coisa que possa cruzar as linhas. De repente... Desculpa minha burrice. Tem 2 motores, né? Tem um que gira sempre a 33,5. Isso. E tem esse outro que é no torno, que é esse movimento aqui
que vai Isso. desenhando as linhas, né? Esse é que acelera o cara, né? Exatamente, é isso aí. Ótimo, ainda bem que você lembrou, porque não é tão óbvio assim. Então aqui fica girando. Agora, não sabia disso. Fica girando aqui embaixo, é 33 ou 45, e aqui em cima um braço vem cortando como se fosse um braço que toca mesmo, só que ele vem preso num eixo. Isso aqui que vai rápido ou devagar, dependendo do que vem de áudio. Se de repente vê um bumbo gigante, o que vai acontecer? A linha que está baixinha, ela vai abrir. Se esse preview não tivesse lá, essa linha ia fazer assim, a próxima linha ia cruzar, quando se fosse ouvir o disco, ia pular. Então esse preview, ele avisa, ó, torno, acelera porque tá vindo um bumbo. Aí esse torno dá uma aceleradinha e espaça entre os grooves. Tá. Aí agora vamos para a cabeça de gravação. A cabeça de gravação, ela funciona muito fisicamente mesmo, assim. Ela funciona como dois alto-falantes. Então você imagina duas caixas de som, e cada caixa de som, uma varetinha presa nela, que se encostam, e daqui sai uma agulha. Ou seja, o som vai vindo assim, e essa agulha que está enterrada no disco vai cavucando um caminho. Né? Então ele faz um caminho tridimensional, né? Porque ela tem o eixo, ela vai criando um eixo. Então, por exemplo, se dá um bumbo, essa aqui faz assim e essa puxa. Essa aqui. Isso é outra coisa importante, desculpa, é tanta coisa que eu fico. Mas assim, essas falantinhos são fora de fase. Pois é. Quando uma empurra, a outra puxa. O bumbo fazer assim, abrir um vale no negócio. Exatamente. Então o bumbo, quando ele vai, uma vai para trás, outra vai para frente, então o bumbo faz um desenho assim no disco. Tá. Né? Porque senão ou ele pulava ou ele afundava até o alumínio do disco. E aí você pega um disco que é um disco de cera, né? Cera é um jeito de falar, né? Um lacquer, que chama uma laca, que vem um disco de alumínio coberto com essa laca, e uma agulha de safira vai fazendo esse corte bonitinho, com uma agulha que ela ela é totalmente pontiaguda, assim como um triângulo, diferente da que toca, que é uma elipse. Então a que toca é arredondada, ela não toca o fundo, e a que corta ela é bem pontudinha. E aí sai um fiapinho, que é sugado, e aí assim você vai criando o desenho, né, do seu disco. Entre uma faixa e outra, você aperta um botão que faz aquilo, acelera um pouquinho o torno, para ele abrir um espaço visual. Ele é só visual, ele interfere no áudio, ou seja, você pode, se quiser criar um disco totalmente louco, cheio de espaço, você pode ficar tocando, você vai ver os espaços do disco, mas o som vai tocar normal. E aí termina o disco, coloca-se numa caixa, e aí começa o processo químico. Tem tempo aí, Bussab? Como é que tá? Tô acelerando. Olha, tem muita pergunta, cara. Se você puder, tá bom. E fechando essa aí para a gente responder, tem muita pergunta interessante. Tá bom. Então, rapidinho. Então, aí desceu o acetato para a fábrica, acontecem os banhos químicos para transformar essa matriz num negativo de metal, e esse metal, resumindo, entra nas prensas, um para o lado A, outro para o lado B. Aí vem o plástico derretido através das extrusoras, semi-derretido, coloca-se entre isso, aperta um botão, prensa, tira o disco e esse disco está pronto. Resumindo muito, assim, né? Mas é esse o processo. O meu processo se limita à hora que eu entrego o acetato para o banho químico. Tá. Pergunta da Luciana. Essa é interessante, que é uma dúvida que eu tenho também. O que você pode falar das plataformas automáticas que fazem masterização com preset? Essas que fazem... não vou falar nome, mas sim, eu entendo. Essas plataformas, para um single, para uma música só, elas até fazem sentido. Como você pegar um plugin T-Rex ou um Ozone e procurar lá um preset, você faz uma master. Agora, se você quer fazer um disco, ela já não faz muito sentido, porque ela não vai ficar comparando a tua música 1 com a tua música 2 para saber se a número 1 tem mais grave que a 2 e tentar equiparar. Então essas plataformas elas até podem servir para um single, para uma faixa que você vai lançar solta, mas nunca para um álbum por enquanto, né? Não sei se um dia vai ter uma inteligência que você coloque 10 e fala, eu quero que as 10 soem parecidas. Então é meio por aí. A Barão está perguntando qual limiter, que plugin de limiter você usa. Na minha época, a gente usava o L1 e depois o L3, agora não sei. Sim, muito bom. A minha master,
eu uso muita coisa externa, mas o limiter eu ainda uso um limiter digital. Eu estou usando o FabFilter. Acho que é L2 também, se não me engano, ou FL2, alguma coisa. Mas todo mundo usava esse, eu usava esse também. Sim, mas o limiter, ele é assim, eu prefiro usar limiter digital, ele é mais rápido, porque daí como eu faço muita massa para vinil também, eu faço toda a massa para vinil no analógico, deixo ela pronta, sem me preocupar muito com os picos e tal, e aí, quando eu tenho que fazer para streaming, para digital, aí sim eu entro no universo digital. Legal. O Thiago está perguntando, acho que é a wave, né, final? A onda final tem que estar entre menos 6 e menos 3 dB, porque pelas DAW normalmente é isso. Não é bem uma regra isso. Ele diz para mandar a master, né? Para mandar para uma... para mandar para um engenheiro de masterização, muita gente me pergunta da história do menos 6. Eu mesmo, quando eu levava para o Carlinhos, eu mandava em menos 6. Mas o que é legal quando você manda para um engenheiro de master, você não mandar tão cheio de limiter, porque daí você... Mas não, a gente está falando quando ele faz a masterização, não é? O final dele. A final dele... O que o Carlinhos me falava era assim, para não fazer nada, para não comprimir nada, não fazer nada, mandar sem compressão para ele. Agora, quando você devolve o quê? Geralmente para CD, os picos são 0 dB. Assim como para vinil, também mando em 0. A maneira como... Deixa eu falar minha bobagem aqui. A maneira como você manda para o masterizador não faz tanta diferença, né? É porque ele ainda vai mexer com isso. Só tem que tomar cuidado com mandar 24 bits, imagino, né? Para não perder a definição. E porque deixa o masterizador estragar do 24 para o 16, né? O que tem rolado muito agora é que estão tendo muitos relançamentos da década de 90 em vinil, de discos que nunca foram pensados para esse formato. Então, eu estou tendo que remasterizar muita coisa que foi criada, pensada e só feita para CD, para o vinil. Então, esses são os desafios loucos. Assim. Esse disco que saiu agora pelos 3 selos, o Mundo Livre, Aguentando a Oia, né, se não me engano, ele era um disco de 24 minutos por lado, super cheio de compressão, foi um desafio colocá-lo no... A Luciana perguntando, você mais ou menos respondeu isso, mas acho que seria legal até entrar um pouquinho mais em detalhe. Diferença entre masterização para CD físico e para os streamings. Você tem masters diferentes para uma coisa e para outra? Sim, a master para vinil, ela tem que... Você não pode ter nenhum cancelamento de fase nos graves, justamente para aquela história do... Então, se você tem aqui já um bumbo certo, ele vai fazer assim, mas se você tem um bumbo com phaser, ele vai enganar aquela coisa que os caras fizeram para evitar, e aí sim vai pular o cavucar. Então, nada de fora de fase. Aí você tem que ver a fase, tem que ver o de-esser, que o S, o movimento da agulha, se ele é muito rápido ali, ele vai pular a agulha e vai fazer vai chiar em vez de dar um S. Então tem essas coisas para o vinil. Para o CD, além de você ter essa oportunidade de ter mais volume, e as pessoas utilizam isso, o CD, você cria o CD Data, né, que você coloca os arquivos com o ISRC, os nomes do artista, e aquela data que o cara, quando coloca o CD no carro, ele consegue identificar tudo. Parece o nome da parte. E o do streaming, que é o mais nebuloso, é o mais recente e que, assim, cada pessoa fala uma coisa. Eu mesmo, quando eu toquei nesse assunto e não terminei, eu falando com o Felipe Tchauer, ele falou, olha, cara, o maior engenheiro de master aqui dos Estados Unidos, ganhador de tudo, ele recebe o arquivo e devolve uma versão e fala, essa versão você faz tudo com ela. Então, tipo, é um cara que, se ele faz assim, sei lá, não sei por que a gente tá tão preocupado assim, sabe? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Bom, na verdade, a gente tem que terminar. Eu prometi pro pessoal das mídias digitais que a gente não ia passar das 4 horas. Olha, um comentário do Thiago, interessante que uma música é uma expressão de dinâmica de músico, e ele fala... sei lá, ele vai continuar depois.
Eu acho que ele quer dizer que você trabalha com toda a dinâmica no teu trabalho, e aí você vai lá e espreme tudo, né? Realmente... Mas acho que depende do tipo de... O Vitor tá pedindo para vocês, podia responder essa e a gente encerra. Sobre as relações do LUFS. Eu nunca tinha ouvido falar em LUFS. LUFS eu aprendi quando eu comecei a mexer com streaming, que eles falam muito em LUFS. Mas eu nunca tinha ouvido falar. LUFS eu comecei a usar bastante, foi na época da publicidade, que eu trabalhei muito tempo em publicidade, e lá eles vinham com essa história do LUFS, cara. O LUFS, assim, eu já li bastante, assim, e no meu dia a dia eu uso pouco, assim, eu tenho o meter dele lá na minha frente, eu fico olhando para eles, mas eu não me baseio no produto final pensando nisso, a menos que o cara peça. O que acontece é que, principalmente em música eletrônica, o cara chega e fala, eu quero uma master alta. Aí você manda a master para ele e ele fala, pô, a master não tá no LUFS que o mouse lá, como é que chama? O artista de eletrônica, deadmau5. O deadmau5, o LUFS dele é mais alto que o meu, então me manda de volta e eu tenho que meter um limiter a mais para chegar no LUFS dele, sabe? Então, assim, eu não me baseio muito por isso. E se você quiser se basear, você entra lá em qualquer plataforma e vê o que é recomendável. Só que o que acontece? Quando você manda o arquivo para trator, você não manda um para o Spotify, um para o Deezer, um para iTunes, você vai mandar um só. Então, é nesse ponto que eu acho que ainda está meio confuso e que eu tento falar para as pessoas não entrarem muito nessa paranoia, sabe? Porque é uma preocupação um pouco à toa, porque, tá bom, você leu lá no Spotify que você tem que mandar em -6 LUFS, ou sei lá, em 11. Aí você manda e aí você vai ver, putz, o Deezer não é assim, ferrou, minha música vai soar mal no Deezer. Aí, por acaso a sua soa melhor no Deezer do que no Spotify que pediu do jeito certo. Então é meio nebuloso e eu não ouso ainda a dar um pitaco muito sério a respeito. Muito bem. Jolie, eu queria te agradecer muito a presença, eu queria agradecer o teu tempo, e, quando você quiser voltar aqui para falar, a gente tem que falar de synth analógico agora. A gente vamos marcar uma outra para falar de outras coisas. Cara, valeu. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Se você tiver ter um tempinho depois para entrar no Facebook, nessa página as perguntas são todas embaixo, e se tiver alguma observação que você quiser fazer, que você achar que faltou, você bota lá. Eu respondo. Tá bom. Abraço para todo mundo, muito obrigado pelo monte de perguntas aí, e desculpa, tinha mais pergunta que eu não respondi, mas fica para a próxima. Abraço para todo mundo. Tchau. Tchau.